Olá, mamães! Eu sou a Bárbara Hilsenbeck, sou mãe da Maria Clara de 7 anos e da Ana Flor de 7 meses, que, como vocês podem ver, tá aqui mamando agora. E esse vídeo é para te trazer algumas dicas que podem tornar esse momento da amamentação muito mais prazeroso para você, como é para o seu bebê. Porque eu tenho certeza que se você é mãe de primeira viagem, se você tá nessa fase do puerpério, nos primeiros 45 dias, não é fácil mesmo. E eu não vou mentir para você. Amamentar dói, arde, machuca, mas é só enquanto você e o seu bebê ainda não estão alinhados, enquanto vocês dois ainda não se acertaram. Porque uma vez que você entende como é o processo da amamentação e o seu bebê também, a amamentação deixa de ser dolorida, não é para arder, não é para machucar. Se isso está acontecendo, é porque você ainda não encontrou a melhor maneira de fazer isso. E é por isso que eu quero te trazer algumas dicas. A primeira delas é, no comecinho, o peito enche de leite, porque o seu corpo não sabe exatamente a quantidade de leite que precisa produzir para o seu bebê. Então ele sempre vai produzir a mais e depois esse nível de produção cai e ele se ajusta à quantidade que o seu bebê costuma mamar. Então lá no comecinho, a primeira dica é que antes de amamentar, você prepare as suas mamas. Como você vai fazer isso? Se elas estiverem muito cheias, vá na pia do seu banheiro, dê uma bela chacoalhada na mama, a gente chama isso de shake. Se debruça mesmo sobre a pia, chacoalha bem a mama e aí você vai amolecendo esse leite dentro do seu peito para ele descer com mais facilidade. Porque se o seu peito estiver muito cheio, muito duro, o seu bebê vai ter mais dificuldade em abocanhar e ele vai acabar pegando só o bico do seu peito. E aí realmente é muito doloroso. Então a primeira dica é: prepare as suas mamas antes de amamentar o seu bebê. Se elas estiverem muito cheias, descarta um pouco desse leite no banheiro, faz esse shake, pega a mama, chacoalha bem e aí sim você vai amamentar. A outra dica que eu quero te dar tem a ver com a sua postura. Se você for amamentar num local que não tem um encosto, que nem agora eu tô sentada no meu sofá, mas eu tô com as costas bem eretas, tô com a perna dobrada, talvez vocês não vão conseguir ver, mas eu tô numa posição que a minha bebê tá bem encaixadinha. Então, assim, a distância dela pro meu peito tá bem confortável. Mas se você vai amamentar muito encostada, começa a jogar as costas para trás, ou fica muito tempo numa posição que não tem apoio para o seu braço, vai cansar. E a tendência é que você vai jogando o corpo para as costas, mas o seu bebê não acompanha. Então ele começa a puxar o bico do peito. Então a dica tem a ver com: encontre uma postura adequada para você. Se você tiver uma poltrona de amamentação, melhor ainda, porque você pode encostar os seus braços. Mas parte dessa dor que a gente sente no comecinho, quando a gente ainda está aprendendo a dar de mamar para o bebê, tem a ver com essa postura errada. E aí você começa a sentir dor nas costas, dor na lombar, dor nos braços. E não é para isso, tá bom? A próxima dica que eu tenho para te dar tem a ver com amamentar na madrugada. Se eu vi o bebezinho chorando, já levanta da cama correndo, já vai lá querendo amamentar. Faça esse processo com um pouquinho mais de calma. Se prepara para amamentar. Lembra que eu falei? Vai no banheiro, vê se a mama tá cheia, né? E tem uma coisa, se você amamenta com muito sono, esse processo fica sofrido. Você quer voltar para a cama logo, quer que o bebê termine de amamentar rápido e ele vai no tempo dele. Então a minha dica é, se você for amamentar de madrugada, aceite que você vai acordar. Não brigue contra isso. Então, vai no banheiro, lava o rosto rapidinho e vai preparada para amamentar o seu bebê. Vai de peito aberto, vai de coração aberto. E dure o tempo que durar, 20 minutos, meia hora, 40. Mas faça isso por inteiro, porque essa fase vai passar. E quando a gente amamenta nesse estado sonolento, fica muito mais dolorido, ok? Bom, agora eu quero falar um pouquinho com as mães de primeira viagem que acabaram de sair da maternidade.
Uma coisa muito triste que a gente ouve é quando, alguma enfermeira, algum médico fala: ah, mamãe, você não produz leite. Gente, o leite demora, o que a gente chama, né, de colostro, ele demora até 3 dias para descer. Não é de uma hora para outra que o seu corpo está preparado. Assim como você levou 9 meses para gestar o seu bebê, o seu leite também leva um tempo. Então, se no comecinho você não tiver uma produção de leite muito alta, tenha paciência. Não vai entrando já de cara com uma fórmula, porque é triste isso. Você não dá oportunidade do seu próprio corpo se entender qual é esse processo, né, de produzir o leite, que é um processo tão natural. Quando eu estava na maternidade da minha primeira filha, ela pegou o seio esquerdo tranquilamente, mas quando foi pro direito, ela não abocanhava direito, porque o bico do meu peito não era tão proeminente quanto o do esquerdo. E aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: ah, a Maria Clara vai ser igual você, ela só vai pegar o peito esquerdo, ela não gosta do direito. E aí, pra minha sorte, tinha uma enfermeira dentro do quarto e ela virou pra mim e falou assim: mamãe, posso te falar uma coisa? A sua bebê não faz ideia do que é direito ou esquerdo. Ela não tem preferência. Talvez você não amamente ela, você não consiga segurá-la da mesma forma do peito esquerdo para o peito direito. Então o que você precisa é encontrar qual é a melhor posição para sua filha amamentar. E foi exatamente isso que eu fiz. Cada vez que eu tinha que amamentar com o peito direito, eu tinha que deixá-la um pouquinho mais em pé, um pouquinho mais de frente para mim. Com essa segunda bebê já foi tranquilo, o bico já estava formado. Então você precisa entender como é o seu corpo, porque cada mãe tem um seio diferente, um bico de seio diferente. Alguns são bem proeminentes para fora, às vezes ele é invertido, mas todas as mães podem amamentar. Só que para isso você precisa encontrar a sua forma de amamentar. Como é que o seu bebê encaixa em você? Então no começo, vá testando, teste, até você encontrar a posição em que vocês dois se encaixam. Uma outra dica que eu quero dar para você diz respeito ao seu estado emocional. Quanto mais tensa, quanto mais ansiosa, quanto mais medrosa você tiver, mais vai ser dolorido o momento da amamentação. Por isso, no começo, se precisar, peça para as pessoas saírem de onde você estiver ou vá para um local mais reservado. Vá para o seu quarto, vá para o quarto do bebê, feche a porta, mas coloque-se numa situação em que você se sinta mais tranquila, mais calma, porque quando a gente fica tensa, a gente tende a retesar o músculo e aí o processo da amamentação fica muito mais dolorido. E eu garanto para você, essa dor, ardor, isso acontece só no começo, enquanto você ainda não entende direito como é esse processo. E é natural. A gente não nasce sabendo amamentar. É natural que haja um período de adaptação entre você e o bebê. Então, se permita, se ofereça nesse começo momentos em que você esteja mais tranquila. Se precisar, peça para as pessoas saírem da sala. Se respeite, porque quando você se respeita, você também respeita o seu bebê. E aí, a partir daí, a partir do momento em que vocês dois ou vocês duas se encaixam, a maternidade passa a ser tão prazerosa. E algo de muito especial acontece quando você está amamentando, que é esse vínculo que é estabelecido entre você e o bebê. A sua auréola, ela fica mais escura. Você sabe por quê? Para o bebê encontrar mais facilmente o seu peito para poder mamar. E quer saber outra coisa sensacional? A distância entre você e o bebê, entre os olhares de vocês, ela é perfeita para que o seu bebê possa olhar nos seus olhos, para que ele possa estimular, só do bebê olhar para você, já estimula a produção de leite. Então, a natureza é perfeita, o seu corpo é perfeito. Não comece a colocar minhocas na sua cabeça que o seu corpo não produz leite, que o seu bico do peito tem algum defeito, que o seu bebê tem algum problema.
Gente, amamentar é um processo natural, mas é claro que em alguns casos, mas eles são minoria. E eu vou repetir, minoria. Acontece sim de uma mãe não conseguir amamentar, do corpo não produzir leite, mas isso é a exceção à regra. A regra é que a maioria das mulheres é totalmente capaz de amamentar os seus bebês. Só que no começo a gente precisa se adaptar, a gente precisa ter um pouquinho de paciência e tolerar essa fase de adaptação, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui e boa amamentação para você, para o seu bebê, e aproveite esse momento. E olha, uma última mensagem. Se você não conseguiu amamentar no peito e você teve que entrar com fórmula, dar mamadeira para o seu bebê, tudo que eu falei do vínculo, do olho no olho, do contato pele a pele, continua existindo. Então não é porque você não conseguiu amamentar no peito que você é uma mãe menos do que as outras mães. O vínculo entre mãe e bebê, esse amor, ele não depende nem da forma como o seu bebê veio ao mundo e nem da forma como o leite é dado para esse bebê. Claro que é do contato, é dessa troca. Mas a gente não pode negar que amamentar traz muitos benefícios, mas se isso não for possível, se for possível ainda assim dar leite materno na mamadeira, menos mal. E se também não for possível, vá com a fórmula, vá com a mamadeira, mas não esqueça de ir com amor sempre, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi importante, foi interessante para você, clica no botão de curtir, se inscreva no canal e aí você ativa o sininho para ser notificada sempre que um novo vídeo vier ao ar. E se você tem alguma amiga que é mamãe, que está gestante, compartilha com ela esse vídeo. Quem sabe não pode fazer a diferença na vida dessa família, dessa mamãe e desse bebê, tá bom? Eu me despeço por aqui, abraços maternos e até o próximo vídeo.